Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a fotossíntese, que é o processo de obtenção de energia em que as plantas fazem a transformação da energia solar em alimento nela, vamos dizer assim, porque elas são seres autotróficos, então elas conseguem produzir o próprio alimento. Para isso, ela vai usar tanto a energia solar, né, a energia luminosa do sol, como o gás carbônico e a água. E em liberação disso, a gente vai ter a glicose e o oxigênio. Onde isso acontece? Isso acontece em organelas chamadas cloroplasto, que são organelas únicas de células vegetais, ou alguns plastos podem ser encontrados em algumas bactérias fotossintetizantes. Nos cloroplastos tem essas moedinhas aí, como se fossem moedinhas empilhadas, chamadas tilacoides. E é nesses tilacoides em que vai estar acontecendo a nossa fotossíntese. Então, como vocês podem ver aí, nesses pequenos tilacoides, a energia é absorvida juntamente com as moléculas de água, onde eu vou ter produção final do nosso oxigênio. E isso daí são duas fases que vão estar acontecendo. Essa primeira fase a gente chama de fase clara. Depois, em um outro processo, como vocês podem ver ao lado, a gente vai ter o ciclo de Calvin, ou então conhecido como ciclo das pentoses, que aí a gente chama de fase escura. Então, a fotossíntese ela não acontece apenas de uma vez, ela vai acontecer em duas fases. A fase clara, que é essa primeira, com os tilacoides, e depois, através do ciclo de Calvin, que ela acontece a fase escura da fotossíntese. Então, aqui só para a gente ver melhor, então, a primeira é quando eu tenho a utilização da luz solar que ela entra juntamente com a água, e na fase luminosa eu já tenho a liberação do oxigênio. Num processo que a gente vê na cadeia respiratória, eu vou ter o quê? A quebra de uma molécula de ATP, né? Que ela vai virar ADP, porque ela liberou energia. Tem que lembrar que toda vez que o ATP libera energia, ele perde um fosfato. E aí eu tenho o processo em que eu tenho a mudança, né? Lembra daquela nossa enzima chamada NAD, só que aqui ele tem um NADPH, então ela também é um NAD reduzido, só que agora ele tem um fósforo ligado a ele. E aí eu passo para a fase química. Na fase química eu utilizo o meu gás carbônico e aí eu vou ter a liberação da glicose. Então sempre isso acontecendo nessas duas fases. Aqui para a gente ver exatamente como está acontecendo a fase clara. Na fase clara, eu tenho que lembrar que aqui, onde eu tenho cada pedacinho desse é o tilacoide. Aqui a gente vai ter o quê? Processos em que eu vou estar transportando os elétrons. Só que aí, nesse caso aqui, eu vou estar transportando os fótons. Então, esses meus fótons, que está vindo da nossa energia luminosa, eles têm que ir pulando, vamos dizer assim, entre esses tilacoides. Ele vai pulando e ele vai sendo passado nessas duas fases. Só que existe um comprimento de onda em que eles conseguem captar isso. E aí eu chamo isso de P680 e P700. Então, primeiro, no comprimento de onda P680, eu pego essa energia e aí esses fótons eles vão sendo transportados por essa cadeia, transportados pelos nossos citocromos, e depois eu passo para uma segunda fase da fase clara, que é através do comprimento de onda P700. E aí eu continuo fazendo essa transportação e a gente chama isso de fotofosforilação, porque é exatamente esses nossos fótons que eles estão sendo transportados. Assim como eu falo lá em respiração celular, vocês não precisam decorar cada um desses nominhos e tudo mais. Vocês precisam saber do principal, que é através do tilacoides que eu tô tendo esse meu transporte de elétrons. E isso só vai acontecer através do comprimento de onda de citocromos específicos, que é o P680 e o P700. Isso é o mais importante que a gente vai ter aqui.
E aí, aqui a gente tem o ciclo de Calvin, como é chamado de ciclo das pentoses, né? Então, nesse ciclo da pentose, juntamente com o nosso gás carbônico, a gente vai ter essa enzima chamada RUBP. Nesse ciclo de Calvin aqui, então, eu vou ter a primeira parte dele, que é a fixação do carbono. Tudo isso acontecendo pelo o gás carbônico, mais essa proteína chamada RUBP. Ela vem e ela pega, então, ela primeiro tem a fixação do carbono. Logo depois disso, através da utilização da energia que eu vou ter desses 6 ATPs, mais o meu NAD, que aqui ele tá como NAD reduzido, né? Porque você pode ver que ele tá ligado a um hidrogênio. Eu tenho a redução dessas moléculas. Então, por isso que eu tenho 6 NADPH, que ele vai virar 6 NAD simplesmente P com os seus hidrogênios liberados. E aí, quando eu tenho a redução do carbono, eu consigo formar a minha molécula de açúcar. Eu vou ter a reutilização, né? Eu vou permitir que essa minha proteína, que ela é uma enzima chamada ARUBP, ela volta a ser utilizada, então nisso eu vou ter mais gasto de energia ainda, que eu utilizo agora 3 ATPs, e aí ela volta a ficar pronta, porque eu tive a regeneração dela para ser usada novamente na fixação do carbono. Então, aqui só para a gente ver o processo que acontece. Então, eu pego o gás carbônico, mais água, mais a minha energia luminosa, né? Os pigmentos da fotossíntese. E com isso eu vou ter transformação de glicose, de água e de oxigênio. E aqui, só para encerrar, a quimiossíntese. A quimiossíntese vai ser o processo em que eu vou pegar, e ele acontece muito parecido que nem ali com a fotossíntese, só que a diferença é que agora eu vou usar substâncias como moléculas como fósforo, como nitrogênio, como a gente já conhece que existe ciclo do nitrogênio e tudo mais, em que, em vez de eu fazer a utilização da luz solar, eu uso essas moléculas, a oxidação dessas moléculas, para estar fornecendo energia para a gente. Esse é um processo que ele é exclusivo das bactérias. Então, as bactérias que não são fotossintetizantes, elas fazem quimiossíntese. Então, elas utilizam a oxidação desses compostos para poder ter a produção de energia. Bom, por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.